Portanto, Dhritarashtra casa-se com uma senhora que vai também vendar os olhos. Pandu casa-se com duas senhoras, Kunti e Madri. E como já foi referido há pouco, o próprio nome dele indica, este que é o filho mais novo, mas acaba por ter de reinar, tal como o nome dele indica, ele não pode ter filhos. Há uma justificação para não poder ter filhos, em que, como ele gostava muito de caça, preferia a vida da caça do que a realeza, como já falámos, a determinada altura atinge, contra as regras da caça também, atinge dois veados que estão unidos e que, para piorar a situação, afinal, era um asceta e a sua esposa que estavam disfarçados no meio da floresta, unidos. Portanto, antes de morrerem, acabam por lançar-lhe uma maldição de que ele também vai morrer assim que se una sexualmente a uma mulher. Pronto, isto acaba por ser apresentado como o grande problema dele. O facto, como está aqui a indicar em baixo, o facto de ele gostar muito de caça é, por vezes, juntamente com o álcool, com uma paixão excessiva pelas mulheres, a caça é apresentada, e o jogo também, são apresentados como os pecados do guerreiro, ou seja, o álcool, o jogo, o excesso de paixão pelas mulheres, e álcool, jogo, caça e o feminino, acho que disse todos. Pronto. Como Pandu não pode ter filhos, as suas duas esposas, a não ser que recorressem a uma prática, como já vimos acontecer, mas enquanto ele estivesse vivo não o poderiam fazer, não podiam ter filhos. Então o que é que acontece? A primeira esposa de Pandu, a mais velha, Kunti, vai pedir ajuda aos deuses, vai chamar os deuses para que os deuses cumpram esse papel e de gerar filhos. Ela vai gerar 3 filhos a partir de 3 deuses e a outra esposa vai também pedir se pode utilizar o mesmo método, digamos assim, de Kunti e vai também invocar, neste caso, 2 deuses para ter 2 filhos. Portanto, isto vai gerar os 5 Pandavas que vão ter uma origem divina, não é? Porque são filhos de deuses, de uma mãe real, material, digamos assim, humana, e de seres divinos. Ao contrário do que acontece com o nascimento da outra parte da família, os Kauravas. Isto depois vai servir também para o texto nos falar de uma figura enigmática que ainda não falamos, porque Kunti, já muito nova, tinha aprendido a invocar desta forma os deuses, e depois já iremos ver. Ela tem esta capacidade de os invocar e ser veículo, digamos, de uma vontade divina, como se vai perceber. O primeiro, que é o mais velho, é Yudhishthira. Como tem ali embaixo, pode ser entendido como firme em combate, firme na guerra, e é filho de um Deus que não estamos muito habituados a conhecer como Deus, que é o Deus Dharma, ou do Deus Yama, com o epíteto de Dharma. Ou seja, ou o Deus do dever, ou da justiça, podemos entender assim a palavra Dharma. Tem outros significados, inclusivamente caminho, religião, por exemplo. Em contexto épico está essencialmente relacionado com o dever. Portanto, é filho do dever, poderíamos dizer assim, ou do Deus da morte, neste caso. Podemos ler das duas formas. Este é o filho mais velho. A seguir,
temos Bhima, que o nome tem um significado semelhante ao de Bhishma, também tem que ver com a sua capacidade, com a sua força. Vai ser filho do deus Vayu, que é o deus do vento, mas com as típicas características de deus atmosférico guerreiro, ou seja, não um deus exclusivamente guerreiro, mas ligado à questão atmosférica, tal como Indra, Zeus, etc. Que pode subentender vento, trovão, chuva, ou seja, todas as ações que podem ser entendidas como avassaladoras, por exemplo, violentas, e que têm que ver com isso. Todos estes deuses todos os pais dos Pandavas, digamos, estão relacionados podemos ler com características guerreiras também. Portanto, Kunti invoca primeiro Dharma, depois Vayu e depois Indra. Ou seja, e ao invocar em terceiro lugar o deus guerreiro por excelência, vai gerar Arjuna, não é? Que, como já vimos, é o prateado. Aqui esta representação é uma forma, mas de uma representação muito conhecida, que tem que ver com um casamento, uma prova de um casamento, ou do mais importante casamento que vai ocorrer, que depois iremos ver com mais detalhe, mas está basicamente a mostrar a sua capacidade incomparável de usar as armas, e neste caso em concreto o arco e flecha. Pronto, portanto, e aqui terminam os filhos de Kunti, ok? A seguir, aqui é mais uma imagem a representar Arjuna na infância, que já desde muito recente, desde muito novo, que dava provas de ser efetivamente incomparável. Depois vamos ver que há alguns deslizes, mas a meio do épico relativamente a comparações, mas isso o épico também resolve facilmente. Isto é uma representação muito recente e pouco fiel, digamos, mas enfim, acho que vai dar a ideia daquele que é o mito fundador do guerreiro, da classe guerreira na Índia, que está relacionado com Indra, e daí vir na sequência de Arjuna, que é filho de Indra, que tem que ver que a batalha, de uma grande batalha que é descrita no Rig Veda, entre Indra e uma serpente chamada Vritra, que tem que ver com, precisamente, obstrução. O nome Vritra tem que ver com aquilo que limita, que não deixa sair. Depois existem, ao longo do Rig Veda, vão sendo acrescentados pontos a este mito, em que não é apenas uma serpente que se enrola, ou um dragão, como mais tarde é lido, mas uma serpente que se enrola em torno de uma montanha e não deixa sair as águas dessa montanha, é também uma serpente que não deixa sair a vida, não deixa sair o gado, etc. Ou seja, há toda uma construção. E Indra, com o seu Vajra, que aqui aparece como se fosse um trovão, originalmente era a massa, como tem Hércules, por exemplo. Um género de bastão, vá. E é com isso que vai destruir Vritra. Pronto, porque é que eu estava a referir que também é um mito importante para percebermos Indra e Arjuna? Porque eles vão se assemelhando ao longo do caminho. Ou seja, ele é o herói principal, não atua sozinho, mas é o principal. Indra, em alguns mitos, ou pelo menos numa referência védica, atua sozinho, noutras tem a ajuda dos outros deuses, portanto está tudo bem. Mas há um pequeno detalhe que, depois de Indra destruir o demónio Vritra, ele está num estado tal, ou seja, foi uma batalha tão sangrenta, tão brutal mesmo para um deus, que ele vai até aos confins da terra e esconde-se nas águas, ou seja, para se recuperar, podemos dizer, dessa forma. E isto também tem que ver muito com Arjuna, que ao longo do épico, por outros motivos, não vou dizer para se recuperar, mas por outros motivos,
acaba por, de vez em quando, desaparecer, ou para ir aprender a utilizar umas armas, ou para ir matar uns quantos demónios. Pronto, vai fazendo um caminho um bocadinho solitário, de vez em quando, também para se comprovar como tal. Os dois filhos, os dois últimos filhos de Madri, da outra esposa, são Nakula e Sahadeva, são ambos filhos dos Ashvins e, apesar dos Ashvins serem os médicos divinos, os gêmeos divinos, etc., tem na própria etimologia o sentido de cavaleiros, não é? De Ashva, cavalo. Portanto, os Ashvins são os possuidores de cavalos, os cavaleiros, que é muito interessante também entender os deuses que estão a ser chamados. Todos eles são deuses guerreiros, não é? Por exemplo, os Ashvins estão ligados ao rapto e ao contra-rapto, são os que vão proteger sempre que são chamados. E em termos de nomes, é muito interessante porque as etimologias são dúbias, mas Nakula pode ser lido como negação da família, sem família, e Sahadeva no sentido de com Deus ou com os deuses. Portanto, há aqui alguma interpretação que poderá ser feita e, de certa forma, ajuda a compreender alguns dos dilemas do texto, precisamente. Que é proteger, por um lado, proteger a família, por outro lado, cumprir aquilo que é dever decretado pelos deuses, que são aspectos bastante dramáticos e que poderão aqui estar representados nesta quase dualidade primordial. Pronto, são 5 irmãos, neste caso. Isto era um pouco aquela referência de há pouco. E outra representação de Indra e Vritra, mas, enfim, muito moderna, digamos assim, ou não se estando a basear iconograficamente no Rig Veda, mas um pouco para se perceber a ideia dos deuses que são invocados, que tipo de ideia poderíamos tentar interpretar, mas foi essencialmente o que já foi dito. Dhritarashtra e Gandhari, por sua vez, ou seja, o rei cego e a sua esposa, vão ter 100 filhos e o principal, podíamos ver outros que são igualmente importantes, mas vamos nos focar só neste. Duryodhana tem o sentido de mau guerreiro, basicamente, mau combatente, etc. E qual é que é a diferença, já agora, da forma de nascimento, que isso é interessante. É que, enquanto que os outros nascem através de um mantra, de uma ferramenta do pensamento, que é o que a palavra quer dizer, que invoca os deuses e faz com que esses mesmos deuses gerem 5 heróis na Terra, ou seja, este casal vai gerar uma bola de carne, mas comparada ao ferro, fria, pesada, e que dura cerca de 2 anos a ser gerada, através, pronto, depois é dividido, colocado num género de vasos, vamos chamar-lhes assim, mas tem toda uma produção muito diferente, ou seja, está muito mais relacionado com o peso do mundo e com uma massa que tem de ser dividida e associada à noite, a uivos, ou seja, quando o nascimento deles vem associado a um aspecto muito obscuro, claro, faz sentido porque tem que ver com aquilo que se vai gerar a partir deste grupo, deste núcleo, mas faz logo uma distinção muito grande entre os dois. Aquilo que eu vos tinha dito há pouco tem que ver precisamente com esta imagem que aqui está, que é uma imagem, quase não se vê, eu sei, mas é uma imagem emblemática e importante no pensamento indiano, que é esta percepção que nós vamos tendo ao longo do épico de onde é que estão os bons, onde é que estão os maus. É certo, chegamos ao fim a perceber quem são os bons e quem são os maus, mas há muitos momentos que parecem quase de justificação para que os Pandavas, ou seja, os virtuosos, por vezes tenham de sofrer mais do que poderíamos dizer seria suposto, mas é tudo muito bem justificado.
E um dos atos, há vários, mas um daqueles que é mais famoso é a história de Ecalávia, que era alguém que era o melhor arqueiro do mundo, mas não podia ser o melhor arqueiro do mundo, porque já estava lá Arjuna. E então vai ser Drona, não importa, vai ser um mestre dos Pandavas, que vai pedir a Ecalávia que corte o polegar para que não possa, para que permita a Arjuna ser o melhor arqueiro do mundo. E por outro lado, quando há uma demonstração de força também, por parte da Ecalávia, há um maltrato a um animal. Por isso é que está ali um cão com 5 flechas, acho que não dá para contar, mas 5 flechas na boca. Portanto, há aqui toda uma leitura que se vai fazer mais tarde de maus tratos a animais, obrigar um ser humano a fazer um sacrifício que não é visto como nada de negativo, mas mais tarde vai ser usado pelo próprio hinduísmo para justificar o porquê de, por vezes, a coisa correr mal para o lado dos Pandavas. Isto só como este exemplo. Bom, aqui, obviamente, é um exagero, mas para se perceber o número, é como se fossem 99 mais 5 potenciais pretendentes ao trono. Claro que não são tantos, não é? Mas para se entender que são muitos guerreiros, mais de um lado do que do outro, mas são várias figuras importantes. Logo desde muito novos começam as crises, logo desde muito novos começam as invejas, até porque os Pandavas têm tendência a ser extremamente hábeis, portanto há logo uma série de questões que os vão distinguindo ainda desde muito pequenos, entre Pandavas e Kauravas, e aqui aparece aquela figura, que é um género de Moisés, que eu estava há pouco a referir como uma figura enigmática. É que Kunti, a mãe dos 3 primeiros Pandavas, que sabia como invocar os deuses, e que pode ser representado mais ou menos por esta imagem que aqui está, sabia como os invocar para gerar um filho na Terra, tinha, antes de se ter casado, tinha já invocado Surya, o deus do Sol. E o deus, chegando perto, descendo à Terra, e mesmo que Kunti se arrependesse, porque não sabia bem o que é que estava a fazer, ele gerou na mesma um filho. Claro, depois entram todas as questões de não ser casado, etc, etc, e o filho acaba por ser abandonado numa história semelhante a uma espécie de Moisés indiano, se quisermos ver dessa maneira. Vai ser um grande aliado de Duryodhana, ou seja, o mais forte, o mais capaz dos Kauravas, do lado inimigo, e é uma figura extremamente dramática porque ele nunca sabe quem é. Ou seja, ele é criado numa família de cocheiros, é sempre maltratado, é chamado Suta, que é cocheiro, constantemente, mas tem uma natureza heroica, como é óbvio, não é? E é filho de um deus. E tristemente vai se aliar, tristemente dizemos nós, vai se aliar ao lado inimigo, ou seja, vai estar do lado dos Kauravas. E claro, acaba por ser morto em batalha também, também de uma forma muito simbólica. Se tivermos tempo também podemos falar sobre isso. Mas Karna vai odiar brutalmente os Pandavas, não é? E vai se aliar ao lado inimigo. Ok, estava a dizer que se tivéssemos tempo, por acaso está aqui a representação, ele morre no momento em que o Sol é coberto pelas nuvens. É uma coisa espetacular, porquê? Porque ele é descendente ou filho do Deus do Sol, e Indra é do Deus Indra, e Indra é o Deus Arjuna é filho de Indra, que é o Deus da chuva, do trovão. Ou seja, há claramente um trabalho celeste no meio disto tudo. Em todo o caso, é morto de uma forma que não é nada correta, porque
nunca, ou seja, isto aparece quase nos códigos de bom comportamento, digamos, em batalha, código de conduta, que não se ataca ninguém que esteja caído, ninguém que esteja desarmado, ninguém que não esteja a contar, ou ninguém que não tenha grande capacidade de combater. E neste momento ele ficou com o carro preso, ele não tinha possibilidade de combater. Portanto, há aqui um golpe, podemos dizer um golpe baixo da parte dos Pandavas. Neste caso temos a representação de Krishna e Arjuna, com a legitimação, nesta imagem pelo menos, o ato está bem legitimado por Krishna, que está a dizer exatamente para onde é que tem que ir a flecha. Bom, avançando, para procurar que não haja grandes questões, para que não se aumentem os problemas entre os primos, entre Pandavas e Kauravas, vão havendo variadíssimas tentativas de os reconciliar, nem sempre feitas da melhor maneira, nem sempre com sucesso, mas aqui é uma representação também de um filme ou de uma série, de Yudhishthira, no sentido de se tentar sempre que aquele que efetivamente deve reinar seja colocado, neste caso é Yudhishthira, o primeiro dos Pandavas, seja colocado nesse lugar, mas a coisa não corre muito bem e este é um episódio extremamente importante em que vai haver um momento em que os Pandavas vão ser obrigados a partir num primeiro exílio, que lhes vai correr bem, porque vão acontecer coisas bastante interessantes daqui, mas este primeiro exílio era suposto terminar-lhes, ou seja, acabar com a vida de todos. Quem parte neste exílio é Kunti e os 5 Pandavas. Porquê? Porque, entretanto, Pandu não conseguiu superar o seu desejo de se unir a uma das esposas e aconteceu-lhe o que era suposto, e uma das esposas, a outra, Madri, que não Kunti, acompanhou-o. Portanto, depois vai tudo... a história vai se desenrolando na mesma, mesmo que nós estejamos a ver os detalhes todos, como é óbvio. Portanto, há uma tentativa de que eles morram, vão para um género de palácio, uma casa de cera, onde era suposto terem sido queimados vivos. No entanto, eles são avisados e cometem mais um ato daqueles que se diz que depois leva os historiadores, etc., e dentro do próprio hinduísmo, a levantar algumas questões sobre porque é que os Pandavas são tão virtuosos, de vez em quando têm determinadas ações, mas na realidade, enfim, está tudo dentro do contexto épico de salvaguardar aquilo que para eles, o seu papel importante que ainda não chegou, não é? E neste sentido, eles acabam por convidar uma senhora que também tem 5 filhos, isto para simplificar, dão-lhes álcool suficiente para que adormeçam e eles próprios pegam fogo à casa de maneira a que depois se pense que foi Kunti e os 5 Pandavas que morreram. O que é que isto os obriga a fazer? Pronto, ao exílio, não é? Obrigam a um momento em que têm que viver escondidos, como aqui diz. Enfim, tem aqui alguns relatos pelo meio, também não nos vamos perder muito com isto, mas obviamente há um conjunto de combates e de histórias até do estilo do Ramayana, de se combaterem monstros, etc., semelhantes, até chegar a um momento absolutamente importante e extraordinário no épico, que é o casamento, neste caso o Svayamvara, que é a escolha pessoal da rapariga, em que ela, escolha pessoal, entre aspas, neste caso, mas no fundo ela vai escolher o mais capaz de todos. Nós temos o casamento por rapto, que há bocado não falámos muito, mas foi referido, que é uma forma típica do guerreiro casar, mostrando que é o mais forte, é o mais capaz. E depois temos outra forma, que acaba por ser semelhante até a histórias mais ocidentais, como Penélope, por exemplo, em que há uma prova de força por parte do noivo, do pretendente, neste caso,
para comprovar que está à altura. E neste caso ele vai, quem é aqui representado é Arjuna, numa variação, mas basicamente a mesma coisa, que tinha de acertar num peixe que estava numa plataforma circular, não olhando diretamente para ele, mas por reflexo. Ou seja, com outros sentidos, mas o sentido principal, a dificuldade que teria que seria esta prova e que só ele, obviamente, poderia ser capaz de concretizar. Eu, quando estou a dizer que tem outro significado, não conheço outro significado, mas o facto de se disparar para um lado e olhar para o outro é bastante interessante. E até está aqui uma representação que faz lembrar o mesmo, a representação de Mitra a sacrificar o touro, que também está a olhar para o outro lado. Portanto, é algo que também mexe um pouco connosco em termos de leitura, porque é que nos estão a mostrar, porque é que nos mostram desta forma. Bom, o que é que... Tem uma curiosidade em relação a essa expressão que você fez agora. Por mais que os Pandavas eles representem as boas qualidades, o lado nobre do ser humano, eles estão cheios de crime, né? Muitas vezes são obrigados a isso, ainda que eles, do lado dos Pandavas, sobretudo Yudhishthira, dê muito valor ao dever e a cumprir o dever o máximo possível. Mas por vezes existem episódios que nos fazem tremer um bocadinho, porque se calhar com a nossa percepção atual não entendemos porque é que está a ser referido desta forma. Não é o caso disto que se está aqui a passar, mas é o caso, podemos dizer, da Casa de Cera, por exemplo, enfim, mas estamos a falar de questões simbólicas. Humanas, sim, mas às vezes não humanas nesse aspecto, noutro. E neste caso é muito interessante porque eles, como estavam disfarçados, eles iam como pedintes, ou seja, eles vão ao casamento como pedintes, vão como pretendentes realmente. Tal como Ulisses, quando regressa a Ítaca, também vai como pedinte, ou seja, no entanto vai como pretendente, é aquele que... E vai ganhar o concurso do arco também. E vai reconquistar Penélope. Portanto, é um bocado uma variação da mesma história. E a parte interessante aqui é que, à partida, vai como pedinte, não tem sequer posição, digamos, para participar, acaba por participar, acaba por ganhar, traz a esposa como prémio, não é, para casa e já aqui voltamos atrás, e a seguir dá-se uma coisa bastante curiosa, que é a partilha. Como eles são pedintes, Arjuna, ao chegar com aquilo que ganhou e ao dizer à sua mãe, vê o que ganhei, a mãe, sem sair de casa, ou noutras variações, sem olhar para trás, diz, se ganhaste, partilha com os teus irmãos. E acabou. E então ela vai casar-se, efetivamente, com os 5 Pandavas. Obviamente também é simbólico, mas a justificação uma das justificações é esta. Ou seja, se ganhaste, partilha, já está. E palavra de mãe é palavra de mãe. Bom, isto é muito rapidamente, é os tipos de casamento referidos na Índia, nas leis de Manu, essencialmente, e noutros textos, mas que são possíveis de identificar no mundo indo-europeu, sobretudo em termos de mitologia. No caso da Índia, os mais comuns, ou aqueles que estamos mais habituados, são os primeiros. Aqueles que, no caso da literatura épica e no caso do guerreiro, mais interessam, é o 6 e o 7. Ou seja, não há ofertas, não há trocas, não há nada de propostas disto ou daquilo, muito menos por compra. Há, sim, os dois, isto é muito interessante, por mútuo acordo, ou seja, decidem, o que é muito à frente do seu tempo, naquilo que nós normalmente gostamos de considerar, e o mais heróico de todos, que é o casamento por rapto, não é? Próprio dos Rakshasas, neste caso, próprio dos demónios que são representados nessa
nessa qualidade de terem por hábito ir raptar as senhoras, digamos assim. Pronto, isto só para terem uma ideia muito rápida. Dentro das leis de Manu, é referido para os guerreiros, ou seja, para os kshatriyas, estes dois rituais, o Gandharva e o Rakshasa, aquele precisamente que vimos há pouco, quer separados, quer em conjunto, são permitidos pela tradição sagrada. Mais do que permitidos, são incentivados, tal como o rapto das Sabinas, ou seja, tem que haver uma demonstração que prove não só à noiva que o marido é capaz, mas também à família da noiva, porque a família da noiva vai protegê-la, como é óbvio. E então tem de haver ali, no caso dos sabinos e dos romanos, é interessante, não é? Porque tem que haver ali um confronto que, simbolicamente, pelo menos os familiares das noivas digam, ok, estes romanos pelo menos são capazes, não é? E na Índia há isto também de outra forma. Aqui tem uma representação mais recente e mais popular, podemos dizer-lhe assim, do mesmo, de Arjuna também a disparar para um peixe que está numa plataforma. Pronto, aqui uma pequena nota sobre aquilo que eu estava a dizer ainda há pouco. Temos várias personagens épicas importantes, Draupadi, Damayanti, Sita, Penélope, Helena, nestes dois casos já são acidentais, que também cumprem, numa ou noutra circunstância, uma espécie de escolha pessoal, um casamento por escolha pessoal delas mesmas, ou por rapto, no caso de serem raptadas, de forma mais luminosa ou menos luminosa. É aqui, só para vos dar nota, é aqui o problema do casamento por rapto. Se for um casamento testemunhado, visível, solar, diurno, etc., à partida está tudo bem com o rapto, não há problema. Se for um casamento noturno, sem a presença de alguém que defenda a rapariga, a noiva, isso vai dar um problema gravíssimo. Ou seja, é considerado um rapto injusto, como se fosse uma guerra injusta. E vai levar àquilo que nós conhecemos do Ramayana, que é uma guerra gerada pelo rapto da princesa Sita, ou a Ilíada, a guerra de Troia, pelo rapto da rainha de Esparta, Helena. Depois vai para Troia. Pronto, aqui é a representação do casamento e também de um elemento muito interessante que é uma coroa de flores, e isto é interessante só por causa de uma comparação que eu gostava que vissem, porque o Svayamvara, quando a noiva escolhe ou aceita o marido, que foi o mais forte de todos, ela deve lançar uma coroa de flores sobre o pescoço dele. Isso ainda hoje se mantém no casamento hindu também, por exemplo. Só que bom, por acaso não aparece aqui. É extremamente interessante na Odisseia, no final da Odisseia, quando Penélope, Ulisses já matou os pretendentes todos. Penélope, mesmo assim, ainda não tem a certeza absoluta se é mesmo o seu marido, e faz-lhe umas perguntas sobre a cama e tal, para ver se descobre. E quando ele comprova que é o marido, o que é que ela faz? O que é que o texto faz questão de dar muito ênfase? Lança-lhe os braços alvos em torno do pescoço. É isto, é a marca do reconhecimento. Seja, não estamos a falar de jogo poético, não estamos a falar... Fica bem dizer que Penélope reconheceu o seu marido. Estamos a falar de uma memória indo-europeia em que a esposa o legitima, porque ela é que tem que o legitimar. E há muitos outros momentos destes. Pronto, isto foi o que tínhamos visto há pouco. Precisamente a questão de partilhar aquilo que se recebeu. Também, obviamente, dá-nos muito que pensar relativamente a... Não digo, obviamente, neste caso específico, mas tudo aquilo que Arjuna pede, partilha com os seus irmãos. Isto é totalmente oposto ao que acontece com os Kauravas, que tudo o que ganham não partilham com ninguém, nem 1 milímetro de terreno dão a ninguém, e por isso é que depois há a guerra.
Krishna, que também vai aparecer, começa neste momento em que há esta união, em que há este casamento, ele começa a marcar presença e outras personagens também vêm, mas pronto, Krishna é efetivamente importante. Sobre ele também já falámos um pouco. Ele aparece como guerreiro e aquilo que já tínhamos visto, e vai se transformando, vai demonstrando as suas características divinas, não é? Como Avatara, como aparece ali, e vai se identificando com o Deus Vishnu. Isto só para não ficar aquela dúvida que se falou há pouco. O facto de Krishna querer dizer negro ou azul faz com que, por vezes, seja representado azul, a maior parte das vezes, e algumas vezes negro. Em todo o caso, o uso do dourado e azul, além de serem duas cores que ficam bem, provavelmente também terá que ver com o aspecto interno e externo, por exemplo, da chama ou do sol, etc. Pode ter que ver com isso. E algo que aparece precisamente nas manifestações divinas de Krishna na Bhagavad Gita é que ele não é apenas descendente de Vishnu, ele representa o melhor em tudo. O melhor dos deuses, das famílias de Deus, o melhor dos homens, dos animais, etc. De homens, animais, plantas, pedras. Bom, a pedra aqui se calhar está a exagero, mas o melhor das montanhas aparece. Mas só para se perceber. Pronto, aqui simplesmente uma representação de uma famosa de Vishnu, como o Deus que encarna em Krishna, numa imagem que, obviamente, aos olhos da atualidade e no Ocidente não é muito simpática, mas também tem o seu simbolismo. Só uma referência super rápida à importância que tem a ideia de esposa, porque não está só relacionada com... Não é só a esposa do rei ou a esposa do Deus, é também a ideia de poder e legitimidade que o rei precisa, ou o guerreiro precisa para agir, e então quis trazer esta nota, e precisamente aquele jogo que eu estava a fazer há pouco, de a água que fixa, ou o fogo na água, depois isto são temas que se misturam bastante em várias deusas, tanto do Oriente quanto do Ocidente, mas que é importante para perceber o papel muito importante, apesar daquela representação que vimos há pouco, mas o papel extremamente importante que a mulher assume, a figura feminina assume na literatura épica, como, no mínimo dos mínimos, inspiração para qualquer ato. No mínimo. A maior parte das vezes é a legitimação e eu coloco aqui a ideia do fogo na água, ou consagração régia, porque aquilo que legitima o rei também muitas vezes é a água da chuva apanhada quando está sol, como se fosse uma água que tem, como o Espírito Santo, como se costuma dizer no batismo, é uma água que tem um fogo. As figuras andam muito semelhantes. Por isso esta representação de Lakshmi como algo que se levanta das águas. Eu não lhe quero chamar um fogo que se levanta das águas, mas também não havia grande problema de o fazer. Mas está relacionado com a ideia de aquilo que legitima, aquilo que sai do seio da própria vida para legitimar qualquer ação. Pronto, é um aspecto importante. Aqui, essencialmente, serve para dizer que legitimados, os 5 Pandavas, agora legitimados por uma esposa, podem regressar, já não precisam de andar, entre aspas, fugidos. O território, para tentar, mais uma vez, evitar problemas, vai ser injustamente dividido. Fica Hastinapura, que é uma cidade já perfeita para os Kauravas, e uma cidade que até então, um território que até então não existia, digamos, árido, é oferecido, é o que está aqui, precisamente, é oferecido aos Pandavas, mas que eles, curiosamente, conseguem transformar num reino extraordinário e exemplar. Isto vai causar muitos ciúmes também aos Kauravas, mais uma vez, não é? Pronto, isto são representações muito recentes, esta até vê-se terrivelmente mal, mas para explicar que
é uma cidade que é feita com o uso de magia, inclusivamente, enfim, os deuses também ajudam, também participam, mas é representativo daquilo que os Pandavas representam, ou seja, conseguem de um terreno árido colocar-lhe as sementes necessárias para germinar uma civilização, poderíamos ler desta forma. Pronto, isto é um pequeno detalhe, só para evitar grandes complicações. Como é que se faz uma esposa com 5 maridos? Depois teve que haver uma forma, isto depois também vai tendo variações, mas ok. Pode estar como se casasse um ano com cada um. Pronto, isto é aquelas coisas que claramente foram colocadas mais tarde. Ou seja, está aqui um problema, vamos tentar justificar isto de alguma forma. E, pronto, uma imagem bem condizente de alguma pressão, digamos assim. Algo muito, muito importante e muito dramático, não vou dizer que começam aqui os problemas, mas aqui tomam um aspecto muito dominante, que é o momento em que Yudhishthira é convidado para um jogo de dados. Mas, na realidade, o que ele está a querer realizar é um Rajasuya, uma consagração régia, que passa por várias fases, sendo a última fase um jogo de dados. Qual é que é o grande problema do jogo de dados? É que, primeiro, o rei que quer esta consagração régia, como vou-lhe chamar imperador, como grande rei, primeiro, não joga diretamente, segundo, não perde, não pode perder. O que é que acontece neste jogo de dados? Ele perde as 20 jogadas todas e uma última, ele não ganha uma única jogada. Portanto, estamos a falar de um ritual védico que é recuperado no Mahabharata e que ele vai perder de forma um pouco enigmática, porque por um lado ele nunca rejeita que o convidem para jogar e perder um pouco mais, apostar um pouco mais, nunca diz que não a um combate, o que está muito bem. Mas por outro lado, perde as jogadas todas. E perde porquê? Porque, apesar de ter sido convidado pelo seu primo, não é? Por Duryodhana, a verdade é que quem vem jogar na sua vez é Shakuni, que é como é que é de chamar? É um jogador falso, engana, ou seja, não se trata de uma questão de sorte ou outra questão, é mesmo de enganar. E então, esta que devia ser a representação o tabuleiro do jogo de dados, como a representação do mundo, as 4 faces dos dados, cada uma delas que tem o nome de um yuga, de uma idade, por exemplo, e que ele devia dominar, não o consegue fazer e perde precisamente esse jogo. Portanto, antes de irmos aqui às 20 jogadas, esta pequena referência que cada uma das faces dos dados indianos, que são um bocadinho mais compridos, não são exatamente como os nossos, mas que têm 4 faces, cada uma recebe o nome de um yuga, ou dito ao contrário, cada uma das grandes idades do hinduísmo, recebem o nome de uma das faces dos dados, como se uma vale 4, outra 3, outra 2, outra 1. Isto dá a ideia de o Dharma, a lei, o dever, a justiça tem as 4 patas, vamos dizer assim, na terra, representado como se fosse um animal, ou só 3, ou só 2, ou só 1, ou seja, está um bocado desequilibrado. Pode ser lido dessa maneira e também acaba por estar expresso nas 4 idades, que Krita Yuga é, no fundo, a idade feita, a idade perfeita, neste caso, ou a idade da verdade, Satya Yuga, ou seja, é uma idade de ouro, podemos chamar-lhe assim. Treta Yuga tem que ver com essa questão de 1/3 já não está propriamente
no lugar, ou as três pernas, patas, digamos, estão apoiadas sobre a terra. Dvapara tem que ver com duplo, 2, pronto, aquilo que estávamos a ver. E depois Kali como idade negra, não é? Ou seja, como para nós uma idade de ferro. Isto só para dizer que quando se está a jogar os dados e quando se está a jogar com as idades neste contexto, está-se claramente a falar de muito mais do que apenas o que aparece aqui.